Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nesta tarde, uma tarde bonita aqui em São Paulo, uma tarde muito boa para que você ouça a Vibe Mundial, se intere de todas as informações que a gente passa aqui, a programação tá incrível e o nosso papo hoje é saúde. Quarta-feira é um dia que eu sempre priorizo trazer temas relacionados à saúde. E para a gente conversar hoje, estou recebendo o doutor Dorival de Carlucci Júnior. Bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Prazer. Por me receber aqui nesse espaço. Prazer em te receber. O assunto é extremamente importante. Eu também acho, eu sou suspeito. Você é suspeito, né? Médico, né, gente? Médico cirurgião de cabeça e pescoço. Ele tem especialidades em cirurgia de crânio maxilofacial, cirurgia de tireoide, cirurgia de glândula salivar. Vamos entender algumas dessas questões. Por que o doutor está aqui hoje? Julho é o mês de conscientização e prevenção ao câncer de cabeça e pescoço, né, doutor? Isso. Então, nós estamos no mês de Julho Verde. E a gente está aqui aproveitando o mês, mas você fique atento a qualquer momento que você esteja ouvindo ou vendo esse programa. Isso é informação para a vida, né? Exato. Não é? Precisa ter consciência dos problemas para saber preveni-los. A gente precisa ter conhecimento, né, para ficar atento ao nosso corpo, não é verdade? Isso é o mais importante, é conhecer o próprio corpo, saber se autoexaminar e perceber qualquer alteração que chame atenção para procurar o médico o mais precoce possível. Perfeito. E você está nos ouvindo em 95,7 FM, 660 AM, 83.1 FM também, é uma novidade aqui nas frequências da Vibe Mundial. E você que acessou o site vibemundialfm.com.br, está nos ouvindo? Pode clicar no assistir ao vivo, lá você vai direto para o nosso YouTube e nos acompanha. Estamos ao vivo aqui na Avenida Paulista. Eu não vou perder tempo. Amanhã é o Dia Mundial da prevenção de câncer de cabeça e pescoço. E nós temos uma novidade, né? Porque ele é dia mundial, ele foi promulgado dia nacional. Exato. E hoje parece que saiu uma novidade, né? Hoje parece que lá na Assembleia Legislativa os deputados votaram como sendo o dia estadual do câncer de cabeça e pescoço. Na marca do gol, né? Para comemorar amanhã. Para celebrar amanhã. E celebrar, quando a gente fala celebrar, a gente está falando de uma campanha de conscientização para que você faça a prevenção. Na verdade, a gente tenta usar algumas coisas para chamar atenção. Então, a campanha Julho Verde é para isso, assim como outras campanhas de câncer utilizam um mês e uma cor. Nós utilizamos o mês de julho porque em 2014, o dia 27 de julho, foi eleito o Dia Mundial de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço, num congresso internacional que aconteceu em Nova York. E em 2015, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço teve a ideia de usar esse dia 27 de julho, expandir para o mês inteiro, usando as outras campanhas, né? Escolhendo a cor verde como sendo a cor da esperança, né? Sim, tô de verde. Exato. E então a cor da esperança seria o Julho Verde, então um mês inteiro de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, para que a população leiga conheça esses tumores, saiba que eles existem, e também a classe médica. Tem muito médico que não sabe direito o que o cirurgião de cabeça e pescoço trata, quais são esses cânceres e como lidar, como fazer o diagnóstico, para onde encaminhar. Então, quanto mais nós tivermos abertura, quanto mais tivermos veículos como o seu, dando abertura para que a gente divulgue essa especialidade e esses tipos de câncer, mais pessoas vão ser salvas, né? Então, vamos informar as pessoas a respeito, né? Quando a gente fala em câncer de cabeça e pescoço, quais são os mais comuns? Disparado, o câncer que a cirurgia de cabeça e pescoço trata é o câncer de tireoide. Ele é o mais prevalente, né? Na população feminina, ele é o 4º tumor mais frequente, né? Mas ele não é um tumor tão grave assim, apesar de ser um câncer, ele é um tumor facilmente tratável. A remoção da glândula tireoide não traz tanto transtorno para o paciente. Nosso foco grande
são nos cânceres que acometem a boca, cavidade oral, que a gente chama, a garganta, onde estão as amígdalas, e a laringe, onde estão as cordas vocais. Então, essas regiões que estão na cabeça e pescoço, que nós chamamos de cabeça e pescoço, as 3 regiões sofrem agressões semelhantes da mesma causa, e o tumor crescendo ali vai causar distúrbios para falar, para deglutir, para respirar, né? E o tratamento muitas vezes vai mutilar a pessoa, qualquer tratamento que for feito. Então, quanto antes eu conseguir diagnosticar, menos mutilação esse paciente vai ter. E mais ainda, se eu conseguir prevenir, melhor ainda. E tem prevenção. Tem prevenção? Tem. Tá, então para a gente poder entender quais são as principais causas, o que leva a pessoa até... A gente fala muito de cânceres em outras partes do corpo, Sim. né? Parece que não pode falar da cabeça e do pescoço, porque fica tão à vista para todos e tão importante, né? Sim. Quais são as principais causas? O maior vilão do câncer de cabeça e pescoço é o cigarro. O cigarro. Ele é o vilão de outros tumores, pulmão, bexiga, mas em cabeça e pescoço é o cigarro. Ele causa uma alteração na mucosa por onde passa o ar, né, que a gente chama de trato aéreo digestivo. Então passa o ar pela boca, pela garganta, pelos pulmões. Essa mucosa ela sofre uma agressão muito séria do cigarro. Ela tem uma transformação e facilita ao nascimento de tumores malignos. Tá, né? entendi. Então, o cigarro é a principal causa. Segundo principal causa, o álcool, bebida alcoólica. Claro que uma tacinha de vinho, uma vez por semana, 2 vezes por semana, não vai causar um câncer. Mas aquela pessoa que toma muita bebida alcoólica com alto teor de etanol, então são as aguardentes, os uísques, alguns até feitos de forma artesanal, eles vão ter muito mais fatores agressores para a boca. Não é só o fígado que ele vai agredir. Não, não é não. Aliás, ele acaba agredindo a boca antes do próprio fígado. É a passagem. É a passagem. A associação dos dois aumenta muito. Potencializa? Um potencializa o outro demais. Então, assim, o cigarro é o principal vilão, o álcool é ruim, os dois juntos cria um terror. Tá. Né? Além disso, especificamente na boca, nós temos a higiene oral, que é importante. Então, eu preciso estar com uma boa dentição, com os dentes em bom estado, uma boa limpeza dos dentes, uma boa limpeza gengival. Isso vai fazer também prevenir a formação de câncer. É uma doença que começa pela boca. A gente costuma falar que o câncer de cabeça e pescoço está na cara. Tá na cara, né? Tá na cara. Não tem como. Na cara e no pescoço. Não é? Diz que até os problemas cardíacos vêm da boca, né? Sim. Começa pela boca. Então, da cabeça e do pescoço tá na cara mesmo. Tá na cara mesmo. Álcool, cigarro. Higiene oral. Higiene oral. Cigarro eletrônico. Esse é polêmico, né? Esse é polêmico, mas ele é um grande vilão, né? O cigarro eletrônico virou moda, então esse é um problema. Segundo problema, não tem controle. Aliás, ele é proibido, né? Oficialmente ele é proibido e, portanto, não tem uma legislação, não tem um controle. Não estou falando que tem que ser liberado, pelo contrário, tem que continuar proibido. Segundo, ele tem nicotina e a gente não sabe qual é a quantidade de nicotina que tem ali dentro. E ele tem outros fatores que também são agressores, além do próprio sabor que ele tem, que é para encantar quem está usando, né? A pessoa que está usando precisa sentir prazer em usar. Então ele tem sabores, ele tem cheiros, e essas substâncias são substâncias químicas que também vão agredir. Tá. Então, e aí piorando tudo isso, como o cigarro eletrônico socialmente ele acaba sendo mais inclusivo, a gente fala tanto de inclusão, né, das pessoas, e aí nós temos um cigarro eletrônico sendo facilmente aceito no convívio social, porque alguns praticamente não emitem fumaça, cheiro nenhum, e você não precisa ficar acendendo, ele está ligado o tempo inteiro. Então, o cigarro não, eu tenho que, a hora que eu acabo eu tenho que acender o outro, né? Então, precisa de um isqueiro. Precisa de um isqueiro, precisa de um lugar, aquilo chama atenção, faz barulho e tal. O cigarro eletrônico não. Então, a pessoa acaba usando o cigarro eletrônico muito mais, né? Então,
esse é o grande vilão da história. E ele está pegando a nossa juventude. Aí entra uma outra polêmica também, que é a turma que gosta, a narguile. Sim. Também, né? Também. É que o narguilé, ele é mais difícil, você acaba usando mais em festa, né? Então, ele é alguma coisa, uma substância que tem tóxica, tudo, mas a pessoa acaba usando menos, né? Como o uso diário é um problema. É como comparar aquela pessoa que fuma um charuto. Ela não fuma charuto 6 vezes por dia, ela fuma um charuto 1 por dia. É ruim? É ruim, mas bem menos do que você fumar o dia inteiro 10 maços de cigarro. Um maço de cigarro, né, gente? Maço de cigarro, cigarro eletrônico. Nós fazemos a conta, quando nós conversamos com um paciente no consultório, nós tentamos descobrir do paciente uma coisa que nós chamamos de carga tabágica. Então a gente tenta, através das informações que o paciente nos dá, entender quanto de tabaco ele está ingerindo. Então a carga tabágica influencia, e isso é diretamente proporcional ao risco dele desenvolver câncer. Então a gente sabe que tem alguns pacientes que têm uma carga tabágica muito alta. Esse paciente tem câncer mais agressivo, o tratamento é mais, a gente acaba pegando ele num estádio mais evoluído, mais agressivo da lesão. E a pessoa que não fuma, mas convive com quem fuma, ela também passa a ser agredida? Independente dela estar inalando? Ela vai inalar uma quantidade menor, né? Mas ela também corre risco. Tá, agora vamos lá. Quais são os sinais? Quando é que a pessoa vai olhar e falar, preciso de um médico para ontem? É assim, na boca, aftas. Aftas? Aftas, machucados. Constantes. Precisa demorar, precisa persistir por mais que 15 dias. Tá. Então, se eu tenho um machucado na boca e esse machucado está na boca há mais que 15 dias, há mais que 2 semanas, é um sinal de alerta. Quando a gente fala boca, toda a boca, incluindo a língua. Toda a boca, gengiva, incluindo a língua. palato, língua. Isso. Então, a pessoa precisa se olhar, se conhecer. Né? Então, na hora que está escovando o dente, prestar atenção, ver se não tem nenhum sangramento, se não tem nenhum machucado. Às vezes, ao redor da gengiva, tem machucados que se demonstram presentes pelo sangramento. E muitos pacientes acham que isso é só uma gengivite, que isso é tártaro, né? E na verdade não, já é um tumor inicial bem na rebordo da gengiva, que é muito perigoso. O dentista enxerga isso? Perfeitamente, ele tem treinamento para isso. Então o dentista é o principal vetor de diagnóstico desses tumores de cavidade oral. É fundamental que ele examine. Perfeito, né? Alguns outros sinais? Então, na boca são esses. Na boca. Aí depois nós temos na amígdala, eu posso ter câncer na amígdala, que aí o paciente vai sentir um machucado, uma erosão, um arranhado quando engole, tá? Nas cordas vocais, alteração da voz. Então, a rouquidão também é um sinal de alerta. Toda a rouquidão? Não, aquela que persiste por mais que 2, 3 semanas. Também é um sinal de alerta. E os tumores de cabeça e pescoço, como o pescoço ele tem uma rede linfática, a mesma rede linfática que as mulheres gostam de fazer drenagem nas pernas, a gente tem essa rede linfática no pescoço. A rede linfática ela funciona como sendo um esgoto do corpo. Então tudo que está de sujeira ele cai nessa rede linfática para ser purificado. No meio dessa rede linfática nós temos ilhas de células que são chamadas de linfonodos, que o povo chama de íngua ou de gânglio. Né? Esses linfonodos, como eles estão filtrando essa rede linfática, e isso é muito intenso no pescoço todo, se eu tiver um tumor na boca, na amígdala, as células tumorais podem cair nessa rede linfática. E essas células tumorais podem ser filtradas por esse linfonodo, e aí o linfonodo passa a ter tumor nele, que é a metástase. Uau! Então, e isso vai se manifestar nos pacientes como um nódulo no pescoço. Todo nódulo no pescoço vai ser câncer? Não. Os nódulos no pescoço que têm um crescimento contínuo, que estão dando dor, que são duros e que não diminuem, né? Então, quando é a gente outro sinal de alerta. Quando fala em glândula salivar, ok, saliva. Como que se faz uma cirurgia de glândula salivar? As glândulas salivares, do ponto de vista didático, nós dividimos em glândulas salivares maiores e menores.
As maiores são aquelas visíveis, macroscópicas. Então, as maiores são as parótidas, que ficam na frente da orelha, que logo encostaram na mandíbula, que é aquela que dói quando a gente come um abacaxi azedo. Tá. Né? Então, é a parótida. Ali tem uma glândula. Ali tem uma glândula, uma glândula de saliva. Ela produz saliva e a saliva é expelida dentro da boca na bochecha. Sai saliva aqui na bochecha. Depois a gente tem 2 glândulas embaixo da região mandibular, que a gente chama de glândula submandibular. Essas 2 glândulas, elas jogam saliva na boca, bem embaixo da língua, do lado do freio lingual. Que muita gente, quando às vezes está no espelho em casa, abre a boca muito rápido e a língua levanta junto, espirra no espelho. É saliva. Tá como bom. se fosse um veneno de uma cobra. Até pelas posições onde estão as glândulas, Isso. né? E a gente tem a É um veneninho nosso. É um veneninho, exato. E existem as menores, que são microscópicas, e essas estão espalhadas em toda a boca, a faringe. Tumores dessas glândulas são mais raros. Alguns têm relação com o cigarro, mas essa relação é menos intensa quanto o tumor que a gente chama de carcinoma epidermoide, que nasce na mucosa. Tá. Os que nascem na glândula têm uma origem um pouco diferente. Vai aparecer também como nódulos nessa região, então um nódulo na frente da orelha aqui pode ser um nódulo na glândula parótida, um nódulo embaixo da mandíbula pode ser um nódulo na glândula submandibular. E a cirurgia é feita total? A cirurgia é a remoção do nódulo. Especificamente na parótida tem um detalhezinho importantíssimo, é que a parótida ela envolve um nervo muito importante da nossa, o nervo facial. Esse nervo facial é o nervo que dá a mímica para a face, que faz fechar os olhos, que faz sorrir e tudo. E a glândula parótida envolve esse nervo. Então, se eu tenho um tumor na parótida, a cirurgia para remover o tumor envolve uma separação desse nervo, que na maioria das vezes é possível, né, sem causar nenhum dano, mas algumas vezes a simples manipulação do nervo pode fazer com que ele não funcione, e aí o paciente vai ter uma paralisia facial parecida com um derrame, ou às vezes até a gente precisa cortar esse nervo porque o tumor engrudou no nervo e aí eu tenho que tirar o tumor. Cada caso é um caso. Exatamente. Né? Cada caso. Mas o nosso corpo é uma coisa fantástica, né, doutor? Nossa, é sensacional. Cada dia que nós temos uma cirurgia é um desafio diferente. E somos pessoas diferentes, né? Isso. É muito incrível. Tá, agora vamos lá. Existem exames preventivos? Com que frequência? Essa é uma pergunta, gente, que a gente não faz. Eu tenho que visitar um médico para exames preventivos desta região do meu corpo constantemente? Não precisa. O que precisa fazer? Responder as 5 perguntas. Vamos lá. Eu tenho algum machucado na boca? Eu fumo? Eu bebo? Eu tenho uma boa higiene oral? Eu estou respirando bem? Eu estou falando bem? Se nenhuma dessas respostas, se eu estou tranquilo com todas essas perguntas, não preciso me preocupar. Tá? Mas pode ter alguém que nunca fumou e nunca bebeu ter um câncer? Pode. Né? Não é exclusivo. O risco é muito maior em quem faz isso. Né? Então, assim, posso ser atropelado se eu atravessar na faixa? Posso. O risco é menor, mas eu posso. Né? Agora, se eu atravessar fora da faixa num dia intenso, o risco é maior. Né? Então, isso é importante. Outra coisa importante que tenha aumentado a frequência, existe uma infecção por um vírus, que é o vírus do papiloma humano, que é o HPV. Esse vírus está presente na população, em quase 80% da população. Ele é um vírus transmitido pelo contato sexual. Né? E ele tem subtipos. Alguns subtipos são mais agressivos. Então, existe um subtipo que dá câncer no colo do útero. Existe um subtipo que dá câncer na amígdala, na orofaringe. E aí ele não está relacionado com tabagismo e com etilismo, mas sim com um comportamento sexual mais com múltiplos parceiros, sem proteção. Tá? Então, aí esse vírus vai circular mais, aumenta o risco de ter esse tipo de tumor. Amígdala. Amígdala é na garganta, atrás da campainha. Amígdala, laringe, faringe e boca.
e boca. Esses são os principais. Então a gente não está falando de cérebro, tá, gente? A gente tá, não. Né? Tudo que tiver dentro do cérebro, vinculado ao sistema nervoso, quem trata é o neurocirurgião. É a neurologia. Tá perfeito. Uau, né? Agora, aquela pergunta, né? Eu tenho notado que, por exemplo, a respeito de tireoide, existem exames mais de rotina, não? O ultrassom é um exame que faz diagnóstico de tireoide, né? Mas, inclusive, um mês atrás, eu estive num congresso mundial de câncer de tireoide, onde se falou muito sobre a necessidade de fazer um ultrassom preventivo para o câncer de tireoide. Parece que isso está fazendo com que a gente diagnostique nódulos muito pequenos de uma doença, como eu falei logo no começo, que é pouco agressiva. Então, às vezes, o meu tratamento vai ser mais agressivo que a doença. Então, é controverso a necessidade de você fazer um ultrassom toda hora. Qual é o paciente que precisa fazer um ultrassom de tireoide? Aquele paciente que o clínico, o médico, palpando o pescoço, sentiu um nódulo. Dá para sentir, então. Dá para sentir. Ou o paciente sente um nódulo. E como que eu sei que o nódulo está na tireoide? Se ele se movimenta com a deglutição, ele está na tireoide. Entendi. Tá? Então, um nódulo aqui na região anterior do pescoço que se movimenta com a deglutição, até prova em contrário, ele está na tireoide. Então, o próprio paciente pode perceber isso. O médico, qualquer médico, examinando o pescoço, pode notar. E depois dos 40 anos, é aconselhável dosar o hormônio da tireoide. Então, se esse hormônio estiver alterado, aí vale a pena fazer um ultrassom. Ou, claro, se eu tenho um histórico familiar de câncer de tireoide. Então, eu tenho pai, avô, tio, uma série de familiares com câncer na tireoide, aí vale a pena fazer um ultrassom preventivo. De todos esses cânceres que nós falamos aqui, qual o mais comum? O de tireoide é o mais mesmo. comum. Acho que você falou no começo isso inclusive. É. Vai ter o congresso, só para a gente terminar, Congresso Brasileiro de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Então você é médico, né? Acho que não precisa só a turma da área de vocês, né? Eu acho que outros médicos podem também se informar. Vai ser agora, né? Em setembro. Vai ser em setembro, de 20 a 22 de setembro, em João Pessoa. Esse congresso é bianual. Cada 2 anos existe esse congresso brasileiro, cada hora em uma cidade do país, né? E esse congresso ele contempla os cirurgiões de cabeça e pescoço do país. Vêm muitos cirurgiões de cabeça e pescoço de outras nacionalidades. Nós temos muitos cirurgiões de cabeça e pescoço formados aqui no Brasil que estão trabalhando na América Latina, no Equador, Venezuela, Peru. Então, alguns deles vêm. E na maioria das vezes nós convidamos médicos internacionais para engrandecer o congresso. Além disso, ele é um congresso multidisciplinar. Então, participam deles fonoaudiólogas, fisioterapeutas, nutricionistas, dentistas, né? Então, ele e os não cirurgiões, que são fundamentais no tratamento do câncer de cabeça e pescoço, que é o oncologista e o radioterapeuta, né? O radio-oncologista. Então, eles são... Então, a cirurgia de cabeça e pescoço, ela precisa ser uma disciplina que tenha outras disciplinas atuando em conjunto. Com certeza. Doutor, esqueci de perguntar, nem falei, né? O senhor faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Cirurgia de Cabeça e Pescoço, o SBCCP. Então, o site é? sbccp.org.br. Eu sou diretor de comunicação e marketing na sociedade, um dos responsáveis por essa campanha Julho Verde, que é importante, que nós precisamos fazer com que aconteça o ano inteiro, né? Se nós conseguimos conscientizar todo mundo, e aí o nosso lema da campanha, consciência e atitude. Consciência e atitude. Tenha consciência e tenha atitude. É isso mesmo, vamos de consciência e atitude. Obrigada, doutor. Eu que agradeço o espaço, Samira, passou tão rápido. Passa rápido, né? Volta aqui pra gente falar a gente traz temas específicos e aborda aqui no programa. Muito obrigada. Quem quiser contato com o senhor nas redes sociais. Eu acho que pode ir pelo SBCCP, o @SBCCP é o Instagram da sociedade. SBCCP. Obrigada, doutor. Conversei com o doutor Dorivaldi Carlucci,
da nossa campanha Julho Verde. Obrigada, viu, doutor? Obrigado você. Muito sucesso em toda essa campanha e lindo esse trabalho, consciência e atitude. É com essa mensagem que a gente deixa o programa hoje. Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia.